Ela disse, você não é material para marido. Você é mais como um namorado de treino. Eu respondi, bom treino. Então eu treinei com a irmã dela. Os convites de casamento estavam lindos. Lá estava eu, acreditando que tinha encontrado a pessoa certa. O nome dela era Sandra. Loira, ambiciosa, tinha uma risada capaz de fazer você esquecer o próprio nome. A gente se conheceu em um evento corporativo, eu encostado em uma cerveja e tentando não parecer que preferia estar em qualquer outro lugar. Ela trabalhava em marketing, em uma grande firma no centro, sempre falando em subir na hierarquia e fazer movimentos estratégicos. Eu? Sou eletricista. Bom dinheiro, trabalho estável, e eu realmente gosto do que faço. Aparentemente esse foi meu primeiro erro. Faço serviços elétricos há 8 anos, comecei logo depois do ensino médio quando o amigo do meu pai me ofereceu um estágio. Enquanto meus colegas acumulavam dívidas estudantis, eu aprendia um ofício e já ganhava dinheiro. Aos 25, já tinha minha licença de mestre e faturava mais que boa parte daquela galera formada na faculdade. Mas, de alguma forma, trabalhar com as mãos me tornava menos no mundo de Sandra. Vai entender. Namoramos por 2 anos, relacionamento sério mesmo, conheci os pais dela, viajamos juntos, tínhamos as chaves um do outro. Eu acreditava que estávamos construindo algo. Já estava até olhando anéis, pensando em como faria o pedido. Sandra parecia feliz o suficiente, ou pelo menos era o que eu achava. Ela postava fotos nossas, me levava em eventos de trabalho, me apresentava aos amigos, comportamento normal de namorada. Os pais dela, inclusive, gostavam de mim. O pai dela, Bob, era um contador aposentado que passou 40 anos atrás de uma mesa e ficava fascinado em ver alguém que realmente sabia consertar coisas. O Arthur consegue refazer a fiação de uma casa inteira, ele se gabava para os amigos do golfe. Esse garoto tem talento. A mãe dela, Linda, sempre me chamava para olhar algo que estava dando problema na casa. Tomadas frouxas, luz piscando, o triturador que fazia barulhos estranhos. Eu não ligava, até gostava, era bom me sentir útil, valorizado. Mas algo começou a mudar uns 6 meses atrás. Comentários sutis aqui e ali, que não soavam bem. Como quando a amiga dela, Heloise, ficou noiva de um cara das finanças, Sandra lançou um olhar diferente. Não era felicidade pela amiga. Era fome, como se estivesse comparando o que Heloise tinha com o que ela tinha, que no caso era eu, o eletricista, o cara de classe trabalhadora que aparecia em jantares chiques de mãos limpas e camisa passada, tentando ao máximo se encaixar no mundo dela. Os comentários começaram pequenos. Sabe, o Devon acabou de ser promovido a analista sênior. Devon, noivo da Heloise. Ele tem só 28 anos e já ganha 6 dígitos. História legal, Sandra. Eu tenho 29 e também passo dos 6 dígitos, mas parece que não conta se você não usa terno pra isso. Depois veio, o namorado da Sarah acabou de comprar uma pulseira de tênis pra ela. Sem motivo nenhum. Pois é, eu comprei esse colar que você tá usando também sem motivo, 3 meses atrás. Mas aparentemente joia só vale se for da Tiffany's. Talvez você devesse pensar em voltar pra faculdade. Fazer um curso de administração, algo assim. Realmente maximizar seu potencial. Maximizar meu potencial. Como se eu fosse uma ação com desempenho abaixo do esperado na carteira dela. Tentei relevar. Sandra sempre foi ambiciosa. Talvez fosse só estresse com a própria carreira, projetando em mim. Mas os comentários continuavam. Não seria bom ter uma casa no lago um dia? Claro que seria. Bom, pessoas de finanças podem comprar casas no lago. Entendi. Recado recebido. O fato é, eu ganho bem. Bem de verdade. Ano passado fiz 95 mil, sem contar os bicos de fim de semana. Tenho minha própria casa. 3 quartos, comprei aos 26 anos. Nada de apartamento apertado dividido com 5 colegas. Meu caminhão está quitado. Tenho dinheiro guardado, e sei consertar praticamente qualquer coisa que quebre. Mas nada disso importava mais para Sandra. O que valia era aparência, status, a capacidade de citar coisas em coquetéis. Os amigos dela começaram a me tratar diferente também. No começo, achavam legal aquele estilo forte, silencioso, que sabe construir coisas. Sarah brincava que queria me emprestar para pendurar quadros no apartamento dela. Heloise perguntava se eu conhecia alguém solteiro que pudesse instalar o ventilador de teto. Mas conforme a postura de Sandra mudou, a deles também mudou. De repente eu já não era o cara capaz de resolver problemas. Eu era o namorado blue collar dela, que não se encaixava em degustações de vinhos ou aberturas de galeria. As conversas mudavam quando eu chegava, como se precisassem simplificar as coisas pro cara que trabalhava com as mãos. Esqueciam que eu lia mais livros que a maioria deles, ou que eu conseguia me virar bem em qualquer conversa que não envolvesse jargões corporativos e marcas de luxo. O ponto de ruptura veio 3 semanas atrás. Estávamos na festa anual da empresa dela, aquelas recepções chiques em salão de hotel com open bar e todo mundo vestido para impressionar. Eu usei meu melhor terno, o que comprei especificamente para esses eventos. Azul marinho, sob medida, tudo certo. Me custou $800, nada barato, mas Sandra já tinha deixado claro que aparecer com peças de loja de departamento não servia no mundo dela.
Eu estava bem, na verdade melhor que bem. Me cuido, treino, sei me arrumar quando a ocasião pede. Mas, aparentemente, não era o suficiente. Sandra passou a maior parte da noite fazendo networking, o que era normal, afinal, era o evento dela. Eu fiquei de canto, trocando conversa com outros acompanhantes, sem dar vexame, protocolo padrão. Mas percebi que ela começou a me apresentar diferente. Não mais esse é meu namorado, Arthur, como antes. Agora era, esse é o Arthur, com uma pequena pausa, como se esperasse que ninguém fizesse perguntas sobre quem eu era ou por que estava lá. Quando perguntavam o que eu fazia, dava para ver ela encolher ligeiramente antes de eu responder. Sou eletricista, eu dizia, e assistia as expressões mudarem. Não era grosseria, exatamente, mas aquele ajuste sutil que acontece quando alguém percebe que você não é bem do mesmo nível social. Sandra logo mudava de assunto, desviando a conversa para as zonas mais seguras. Passei quase toda a noite conversando com Linda, o marido da CFO, que era empreiteiro também. Tivemos uma ótima conversa sobre mercado imobiliário, falta de mão de obra qualificada, a satisfação de construir algo com as próprias mãos. Conversa real, com alguém que entendia. Enquanto isso, Sandra estava do outro lado da sala, rindo alto demais das piadas do chefe, tocando o braço dele como se fossem velhos amigos. Depois da festa, voltamos pro apartamento dela. Eu estava de bom humor, noite decente, bebidas grátis, e Sandra estava deslumbrante no vestido preto. Imaginei que terminaríamos a noite bem, mas ela parecia distante, rolando o feed no celular, olhando fotos da festa. Você sabe o que Heloise me disse hoje? Ela perguntou sem levantar os olhos. O quê? Ela disse que o Devon pediu ela em casamento porque sabia que ela era o tipo de mulher que ele queria para casar, como se já enxergasse o futuro deles juntos. A casa em Westchester, filhos em escola particular, clube de campo, o pacote inteiro. Eu estava sentado no sofá dela, afrouxando a gravata. Bom para eles. Me fez pensar na gente, no que estamos construindo. Lá vamos nós. Senti a conversa entrando em território perigoso. É? O que tem? Ela largou o celular e me olhou, de verdade, como se me enxergasse pela primeira vez. Ou talvez como se estivesse me vendo claramente pela primeira vez. Acho que você é um cara muito bom, Arthur. É carinhoso, confiável, me trata bem. E, aí vem o mais. Mas estive pensando, você não é realmente material para marido. Você é mais como um namorado de treino. Eu só fiquei olhando para ela. Namorado de treino. Como se eu fosse uma espécie de rodinha de bicicleta que ela eventualmente ia dispensar. Repete isso. Não me entenda mal, eu me importo com você. Mas quando penso no meu futuro de verdade, eu vejo alguém mais estabelecido. Alguém que possa me dar a vida que eu quero, a vida que eu mereço, a vida que ela merece. É mesmo? E que vida é essa, exatamente? Você sabe o que quero dizer. Sucesso, segurança, status, as coisas que importam. Eu ganho bem, Sandra. Tenho uma carreira sólida, minha própria casa, um caminhão quitado. O que exatamente está faltando aqui? Ela suspirou, como se eu não estivesse enxergando algo óbvio. Não é só sobre dinheiro, Arthur. É sobre trajetória, potencial, imagem. Quando estou nesses eventos de trabalho, quando converso com meus amigos, quando penso em apresentar alguém aos meus pais como meu noivo, eu preciso de alguém que se encaixe. Alguém impressionante. Alguém impressionante. Não alguém que trabalha com as mãos para viver, aparentemente. Não alguém que cumpre o que promete, paga suas contas e a trata como ouro. Alguém impressionante. Então o que você está dizendo, Sandra? Estou dizendo que talvez devêssemos pensar no que esse relacionamento realmente é. No que ele foi feito para ser. Levantei-me, comecei a abotoar a camisa de novo. Não fazia sentido ficar confortável. Ele foi feito para ser temporário. É isso que você está dizendo. Eu não colocaria dessa forma. E como você colocaria, então? Ela hesitou. Como treino. Pros dois. Você tem a chance de namorar alguém acima do seu nível, e eu tenho a chance de descobrir o que realmente quero em um parceiro antes de me estabelecer de verdade. Treino. Lá estava de novo aquela palavra. Como se eu fosse um maldito curso de preparação. Olhei para ela, sentada ali com um vestido preto, impecável, me explicando que eu não estava à altura dos padrões dela para um relacionamento sério. Que eu era bom o bastante para transar, bom o bastante para levar quando precisava de um acompanhante, bom o bastante para treinar, mas não bom o bastante para ficar. Bom, eu disse, pegando minha jaqueta, obrigado pelo treino. Ela franziu a testa. Aonde você vai? Para casa. Essa sessão de treino acabou. Arthur, não seja assim. A gente ainda pode o quê? Continuar treinando até você achar seu namorado de verdade? Tô de boa, valeu. Saí do apartamento dela sem olhar para trás. Dirigi até em casa pensando em tudo que ela tinha dito. Namorado de treino. Não material de marido. Alguém mais estabelecido. Mais impressionante. Alguém que se encaixasse na imagem dela do que é sucesso. Beleza. Recado recebido. Mas tem uma coisa sobre treino, é pra você ficar melhor com ele.
Cheguei em casa, abri uma cerveja e sentei no sofá pensando nos últimos 2 anos. Todas as vezes que eu me forcei a caber no mundo dela. Usando ternos em eventos onde eu me sentia um impostor. Ouvindo os amigos dela falarem das carreiras como se estivessem salvando o mundo, quando na verdade só empurravam números em planilhas. Fingindo me importar com degustações de vinho e aberturas de galeria de arte. E todas as outras coisas que supostamente importavam para pessoas sofisticadas. Que perda de tempo. Pensei na minha equipe. Tommy, Rick e Dave. Caras com quem eu trabalho há anos. Que me respeitam pelo que eu sei fazer. Não pelo que eu aparento no papel. A gente ri até doer a barriga, tomando cerveja depois do expediente. Falando sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Amizades reais com pessoas que não precisavam que eu fosse nada além de mim mesmo. Pensei na satisfação que eu tinha com meu trabalho. O quebra-cabeça de diagnosticar um problema elétrico complexo. O orgulho de instalar um sistema que ia durar décadas. O agradecimento genuíno de clientes quando eu resolvia algo que eles não conseguiam. Um trabalho que importava. Que fazia diferença de verdade na vida das pessoas. Eu estava cansado de correr atrás de alguém que me via como inferior. Cansado de tentar provar que eu era bom o bastante para alguém que já tinha decidido que eu não era. Sandra queria impressionante? Que fosse achar um Devon. Algum cara das finanças que a trocaria por uma versão mais nova na primeira crise de meia-idade. Mas antes eu tinha algo a resolver. Sabe? Sandra tinha uma irmã. Larissa. 2 anos mais nova. Enfermeira no hospital infantil do centro. Já a tinha visto várias vezes em encontros de família. Natal, aniversários. Esse tipo de ocasião. Ela era, diferente da Sandra. Mais calma. Mais autêntica. Não precisava ser o centro das atenções. Realmente ouvia quando você falava, em vez de apenas esperar a vez dela. E era linda. Não o tipo de beleza artificial e de Instagram perfeito como a da Sandra. Apenas, linda. Natural. O tipo de mulher que fica bem de jaleco depois de um plantão de 12 horas. Que te faz rir sem esforço. Que não precisa rebaixar os outros para se sentir melhor. Sempre tivemos boa convivência. Nada inapropriado. Eu não era esse tipo de cara. Mas havia algo ali. Uma conexão. Aquele tipo de conversa fácil que você tem com alguém que te entende. Sandra nunca percebeu. Ocupada demais com o próprio mundo. Mas eu percebia. E tinha a sensação de que Larissa também percebia. Nos encontros de família, ela perguntava sobre meu trabalho com interesse genuíno. Não aquelas perguntas superficiais e educadas que os amigos da Sandra faziam antes de mudar de assunto. Perguntas reais sobre os projetos em que eu estava trabalhando. Os desafios que eu enfrentava. A satisfação de resolver problemas. Ela me contava sobre seus pacientes. Crianças lutando contra o câncer que ainda encontravam motivos para sorrir. Famílias que ela ajudava nos piores momentos. As pequenas vitórias que faziam os dias difíceis valerem a pena. A gente acabava conversando por horas enquanto o resto assistia futebol ou jogava cartas. Sobre livros que lemos. Lugares que queríamos visitar. As coisas que realmente importavam para nós. Sandra às vezes olhava de longe com uma expressão confusa. Como se não entendesse o que a gente podia estar conversando por tanto tempo. No dia seguinte ao discurso de namorado de treino, eu estava na Home Depot comprando material para um trabalho quando meu celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Oi, Arthur, aqui é a Larissa. Irmã da Sandra. Fiquei sabendo que vocês terminaram. Tá bem. Interessante. Sandra não perdeu tempo espalhando a notícia. Provavelmente já estava alinhando candidatos para a próxima seleção. Oi, Larissa. Sim, acabou. Tô bem. Como você soube? Ela me ligou ontem à noite. Parecia bem abalada. Abalada por ter perdido o namorado de treino? Namorado de treino? Nada. História longa. Quer conversar sobre isso? Estou de folga hoje. Podia usar uma companhia. Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo minuto. Território perigoso. A irmã da Sandra me chamando para sair um dia depois do término. O certo seria recusar. Dar um tempo. Deixar a poeira baixar. Mas eu estava cansado de fazer sempre o que era certo. Sandra queria que eu praticasse? Então era hora de praticar. Claro. Café. Nos encontramos numa cafeteria pequena no centro. Daquelas independentes, com móveis diferentes e arte local nas paredes. Nada chique. Nada impressionante. Só café bom e conversa de verdade. Larissa chegou de jeans e suéter. Cabelo preso. Sem maquiagem. Estava perfeita. Então, ela disse, sentando na cadeira em frente. Namorado de treino? Eu ri. Não consegui evitar. Sua irmã tem umas maneiras curiosas de descrever relacionamentos. Sempre teve. Desde criança, tudo precisava ser categorizado, ranqueado, otimizado. Deixava meus pais malucos. Pois é, aparentemente eu não alcancei pontos suficientes para a categoria relacionamento sério. Larissa franziu o rosto.
O que exatamente ela disse? Então eu contei. A conversa toda. As opiniões da Sandra sobre meu potencial. Minha trajetória. Minha capacidade de dar a vida que ela merecia. Como eu servia para treino, mas não para coisa real. O rosto da Larissa foi escurecendo a cada palavra. Ela disse isso pra você? Depois de 2 anos? Palavra por palavra. Que vadia. Quase cuspi meu café. A doce, quieta Larissa soltando um palavrão sobre a própria irmã. Diz mesmo o que você pensa. Estou falando sério. Isso é horrível. Você é um cara bom, Arthur. Você sempre foi respeitoso com ela. Com todos nós. E ela te trata como? Como treino? Como se eu fosse descartável. Ela balançou a cabeça. Sinto muito. Sinto muito que ela tenha dito isso pra você. Não é culpa sua. Não, mas... eu vi vocês dois juntos. Você se desdobrando por ela. Indo a todos os eventos. Sendo educado com aquelas amigas horríveis dela. Aguentando as crises, as exigências, a necessidade constante de ser o centro das atenções. E ela retribui dizendo que você não é bom o bastante pra casar. Não era a conversa que eu esperava. Você realmente acha que as amigas dela são horríveis? As piores. Todas fúteis, obcecadas por status, patricinhas que atingiram o auge na faculdade. Você está melhor sem elas. E a Sandra? Larissa hesitou. Sandra é minha irmã. Eu a amo. Mas ela se transformou em alguém de quem eu não gosto muito. Principalmente ultimamente. É mesmo? E por quê? Ela se transformou em tudo aquilo que costumava zombar. Quando éramos mais novas, revirava os olhos para as famílias ricas do nosso bairro, chamando-as de presunçosas e falsas. Agora, quer ser exatamente como elas. Ela mede tudo por dinheiro e status. É sufocante. Conversamos por 3 horas. Sobre trabalho. Sobre família. Sobre as coisas que realmente importavam. Larissa me contou sobre seus pacientes. As crianças com quem trabalhava, enfrentando batalhas que a maioria dos adultos não suportaria. Contei a ela sobre a satisfação de resolver um problema elétrico complexo. De construir algo que duraria. Conversa verdadeira com alguém que não precisava provar nada a ninguém. Ela perguntou sobre meu trabalho com uma curiosidade genuína que Sandra perderá anos atrás. Quis saber sobre o programa de aprendizagem em que eu tinha começado a orientar jovens. Quão gratificante era transmitir habilidades para a próxima geração. Contei a ela sobre um garoto, Marcos, que viera de um passado difícil e agora era um dos jovens eletricistas mais talentosos que eu já tinha visto. Isso é incrível, ela disse, e realmente quis dizer. Você está mudando vidas. Só estou ensinando garotos a ligar tomadas, eu disse. Não, você está dando a eles um futuro. Uma carreira. Independência. Isso importa mais do que a maioria imagina. Quando finalmente saímos do café, acompanhei-a até o carro. Foi bom, eu disse. Foi sim. Ela ergueu os olhos verdes, tão diferentes dos azuis de Sandra. Devíamos fazer isso de novo. Isso seria estranho, dadas as circunstâncias? Provavelmente. Mas não me importo muito com o estranho agora. Nem eu. Começamos a trocar mensagens todos os dias. Coisas pequenas no início. Como estava o trabalho? Histórias engraçadas. Observações aleatórias. Depois conversas mais longas. Conversas reais. Sobre metas, sonhos e as coisas que nos tiravam o sono. O tipo de papo que eu nunca tivera com Sandra, sempre ocupada demais planejando seu próximo passo para pensar no que realmente queria. Larissa era diferente. Ela tinha substância. Importava-se com coisas que tinham valor. Seu trabalho não era apenas um emprego. Era um chamado. Não precisava de validação externa para se sentir bem consigo mesma. Era confiante sem ser arrogante. Ambiciosa sem ser implacável. E se interessava por mim. Não pela versão de mim que se arrumava para eventos de trabalho, mas pelo eu verdadeiro. Perguntava sobre meu emprego. E realmente ouvia as respostas. Queria saber sobre minha família. Meus amigos. Meus hobbies. Tratava-me como alguém que valia a pena conhecer. Não como alguém que precisava provar seu valor. Passei a esperar pelas mensagens dela mais do que qualquer outra coisa do meu dia. Ela me mandava fotos do trabalho. Não dos pacientes, mas do nascer do sol visto do telhado do hospital. Ou de um desenho que alguma criança tinha feito para ela. Eu mandava fotos das obras. O orgulho de um painel instalado com perfeição. A vista de um telhado em que eu estava trabalhando. 3 semanas depois do café, chamei-a para sair. De verdade. Não café como amigos. Não encontros casuais. Um encontro mesmo. Tem certeza disso? Ela perguntou. Sandra vai surtar. Deixa. Ela deixou claro que eu não era bom o bastante para ela. Talvez eu seja bom o bastante para alguém melhor. Melhor? Não sei quanto a isso. Eu sei. Nosso primeiro encontro real foi nesse restaurante italiano que eu queria conhecer.
Nada muito sofisticado. Só boa comida, vinho e conversa. Larissa usava um vestido azul que fazia seus olhos parecerem esmeraldas. Estava deslumbrante, mas mais do que isso. Ela era deslumbrante. Falamos sobre tudo e sobre nada. Ela me fez rir até doer a barriga. Eu pensei, é assim que deveria ser. Sem jogos. Sem testes. Sem a sensação de que eu precisava passar por uma audição para merecer sua atenção. Só duas pessoas que gostavam de estar juntas. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse sobre a sobremesa. Manda. O que você quer? Digo, a longo prazo. Como seria a vida ideal para você? Era o tipo de pergunta que Sandra faria enquanto mentalmente checava minhas respostas contra uma lista pré-determinada de opções aceitáveis. Mas Larissa perguntou porque realmente queria saber. Sinceramente, quero construir algo. Não só no trabalho, mas na vida. Quero uma parceira. Não um projeto. Alguém que me veja como eu sou. E que não precise que eu seja outra pessoa. Alguém que tenha seus próprios objetivos. Seus próprios sonhos. Mas que também queira construir algo em conjunto. Quero filhos, algum dia. Uma casa com um quintal grande. Talvez um cachorro. Coisas simples. Mas reais. Ela sorriu. Isso soa bem. E você? Quero me sentir valorizada. Não pelo que pareço ou pelo que posso fazer pela imagem de alguém. Mas por quem eu sou. Quero alguém que se empolgue com as mesmas coisas que eu. Que apoie meu trabalho em vez de vê-lo como algo bonitinho ou passageiro. Quero parceria, não encenação. Nós nos entendíamos. Era isso que Sandra nunca compreendeu. Ela via relacionamentos como transações. Testes. Oportunidades para subir de nível. Mas amor não é para ser pesado. É para ser leve. Natural. Como respirar. Depois do jantar, acompanhei Larissa até o carro. Ficamos parados ali por 1 minuto. Nenhum de nós queria que a noite acabasse. Eu me diverti. Ela disse. Eu também. Isso vai complicar as coisas. Provavelmente. Ela se inclinou e me beijou. Suave. Doce. Verdadeiro. Não encenado. Não calculado. Apenas um beijo porque ela quis me beijar. Bom. Ela disse contra meus lábios. Namoramos discretamente por 6 semanas. Não escondidos exatamente, mas sem anunciar também. Ambos sabíamos a tempestade que viria quando Sandra descobrisse. Mas, sinceramente, eu já não ligava para os sentimentos dela. Ela havia deixado clara a posição dela. Eu não era bom o bastante para ela. Tudo bem. Problema dela. Larissa era melhor em todos os aspectos que importavam. Era mais gentil, mais divertida, mais interessante. Tinha uma profundidade que Sandra só fingia ter. Era linda sem ser cheia de frescura. Bem-sucedida sem ser impiedosa. Confiante sem ser cruel. E, acima de tudo, ela me via. De verdade. Não como um substituto ou um teste provisório. Mas como alguém digno de ser escolhido. Alguém digno de ser mantido. Durante essas 6 semanas conheci mais do mundo de Larissa. Seus amigos do hospital. Médicos. Enfermeiros. Terapeutas que dedicavam suas vidas a ajudar crianças a melhorar. Eles me acolheram sem hesitar. Não se importavam que eu não tivesse diploma médico ou usasse jaleco no trabalho. Se importavam porque eu fazia Larissa feliz. Porque eu levava café para ela nos plantões longos. Porque eu entendia as demandas do seu trabalho e a apoiava nos dias difíceis. Passei a frequentar o hospital. Não só para buscá-la, mas ajudando quando podia. Precisavam de alguns reparos elétricos no novo setor pediátrico. E eu me ofereci voluntariamente. Vi de perto o que Larissa fazia todos os dias. As crianças com quem trabalhava. As famílias que apoiava. A diferença que fazia na vida delas. Uma garotinha, Heloise, estava passando por quimioterapia e havia perdido todo o cabelo. Tinha talvez 6 anos. Assustada e cansada. E Larissa passou todo o intervalo do almoço ao lado dela. Lendo histórias e a fazendo rir. Observar Larissa com aquelas crianças. Ver o quanto ela se importava. Como naturalmente se conectava a elas. Fez eu me apaixonar ainda mais por ela. A explosão veio, previsivelmente, no jantar de aniversário dos pais delas. Decidimos que era hora de tornar tudo público. E o 30º aniversário deles parecia o momento certo. Território neutro. Uma celebração de família. Difícil para Sandra armar um escândalo. Estávamos errados quanto a essa última parte. Busquei Larissa em seu apartamento. Levei flores para a mãe dela. Vinho para o pai. O mesmo que eu já tinha feito dezenas de vezes antes. Exceto que, desta vez, eu segurava a mão de Larissa, não a de Sandra. Os pais ficaram radiantes em me ver. Me receberam com a habitual hospitalidade calorosa. Sempre gostaram de mim. Sempre me trataram como parte da família. Eu me perguntava se isso mudaria depois daquela noite.
Arthur, Bob chamou, levantando-se da poltrona. Bom te ver, filho. Como vão os negócios? Não posso reclamar, respondi, apertando a mão dele. Acabei de terminar a parte elétrica daquele novo prédio médico no centro. Esse é o meu garoto, disse ele, orgulhoso. Como se eu fosse realmente seu filho. Linda, venha dar um oi para o Arthur. Linda saiu da cozinha, enxugando as mãos num pano, e me envolveu em seu abraço caloroso de sempre. Que bom que você veio. A tomada do banheiro de hóspedes está dando problema de novo. Mãe. Riu Larissa. Ele acabou de chegar. Está tudo bem, eu disse. Dou uma olhada antes de ir. Sandra chegou 20 minutos atrasada, como sempre. Entrou esbanjando o grife da cabeça aos pés, já reclamando de trânsito, do trabalho e de qualquer outro contratempo trivial que tivesse estragado seu dia. Estava na metade da lista de lamúrias quando percebeu que eu estava sentado ao lado de Larissa, com o braço em torno dos ombros dela. O ambiente ficou em silêncio absoluto. O quê? Disse Sandra devagar. Que porra é essa? Sandra, advertiu sua mãe. Não, sério. O que diabos está acontecendo aqui? Levantei-me, mantive a voz firme. Sandra, conheça minha namorada. Sua namorada? Minha irmã? Sua irmã, confirmou Larissa com calma. Já que você deixou claro que ele não era bom o bastante para você. O rosto de Sandra passou por várias cores até se fixar no vermelho da fúria. Há quanto tempo isso vem acontecendo? 6 semanas, respondi. Desde o dia seguinte àquele em que você me explicou que eu era apenas prática. Prática? Eu nunca disse. Namorado de prática. Suas palavras exatas. Não serve para marido, mas bom o suficiente para treinar até aparecer alguém melhor. O pai delas pigarreou. Talvez devêssemos todos. Não. Sandra agora apontava para mim, a voz cada vez mais alta. Isso é doentio. Você não pode simplesmente passar de uma irmã para outra como se fossemos intercambiáveis. Vocês não são intercambiáveis, respondi. Esse é o ponto. E o que isso significa? Larissa apertou minha mão. Eu poderia ter sido diplomático. Poderia tentar amenizar. Diminuir o estrago. Mas eu tinha terminado de proteger os sentimentos de Sandra. Significa que você tem razão. Você e eu nunca daríamos certo. Você precisa de alguém que lhe dê o estilo de vida que acha que merece. Alguém que impressione seus amigos, que se encaixe na sua ideia de sucesso. Esse não sou eu. Sou apenas um eletricista que ganha vida honestamente e trata as pessoas com respeito. Isso mesmo que vou. Mas Larissa não precisa dessas coisas. Ela já é bem-sucedida. Já é impressionante. Já tem tudo o que precisa. Ela não me vê como trampolim ou ensaio. Ela me vê como alguém que vale a pena escolher. Sandra alternava o olhar entre nós, a raiva se transformando em algo ainda mais feio. Você acha que a conhece tão bem? Que ela é tão melhor do que eu? Acho sim. Ela está se contentando. Assim como eu teria me contentado. Ela está pegando minhas sobras porque não consegue coisa melhor. Foi quando Larissa se levantou. A doce e silenciosa Larissa, que nunca havia dito uma palavra dura a ninguém. Eu não estou me contentando, Sandra. Estou melhorando. O ambiente explodiu. Sandra gritava. A mãe chorava. O pai tentava ser o pacificador. Sandra nos chamou de todos os nomes possíveis. Me acusou de traição, falso. Acusou Larissa de traição, tecnicamente verdadeiro. E fez a cena que parecia ensaiar a vida inteira. Larissa, porém, permaneceu calma. Segurava minha mão. Não reagia às provocações. Deixou que Sandra mostrasse a todos exatamente quem era. Quando finalmente esgotou a fúria e saiu batendo a porta, nós apenas ficamos ali, em meio aos destroços. Bem, disse o pai delas, por fim. Isso até que foi melhor do que eu esperava. A mãe ainda chorava, mas estendeu a mão e apertou a de Larissa. Você está feliz, querida? Muito feliz, mãe. Então é isso que importa. O pai olhou para mim. É melhor você cuidar dela, filho. Ela é especial. Eu sei que é. E vou cuidar. Sandra não falou com ninguém durante 3 meses. Silêncio total. Nenhum contato, nenhuma mensagem por amigos em comum. Nada. Larissa fingia não se incomodar, mas eu via que sim. Por mais falhas que tivesse, Sandra ainda era sua irmã. Enquanto isso, Larissa e eu estávamos construindo algo real. 4 meses depois, mudamos para o mesmo apartamento. O contrato dela acabava e parecia natural. Sem jogos, sem testes, sem dúvidas sobre onde estávamos. Nós simplesmente encaixávamos. Conheci os colegas dela, pessoas que literalmente salvavam vidas. Receberam-me sem reservas. Não ligaram para meu diploma inexistente ou para eu não usar terno. Importava que eu fazia Larissa feliz, que era gentil com as crianças no hospital, que cumpria minha palavra. Ela conheceu minha equipe, caras com quem trabalhei por anos e que nunca simpatizaram com Sandra. Amaram Larissa de imediato.
Ela levava almoço para as obras, fazia perguntas inteligentes sobre o serviço, lembrava o nome dos filhos deles. Ela se encaixou no meu mundo tão facilmente quanto eu no dela. Um dia, Tony, meu amigo de mais tempo, me puxou de lado. Essa é diferente, disse ele. Sandra sempre agia como se nos fizesse um favor ao aparecer. Larissa realmente se importa com as pessoas. Rick, que sempre desconfiava das minhas namoradas, se convenceu quando Larissa passou uma tarde ajudando a filha dele num projeto de ciências. Ela é gente boa, disse. Não estrague isso. E eu não tinha intenção de estragar. Pela primeira vez, estava com alguém que me fazia querer ser melhor sem exigir que eu fosse diferente. 6 meses depois, eu sabia que queria me casar com ela. Não por pressão ou convenção, mas porque não imaginava minha vida sem ela. Ela tornava tudo melhor apenas por existir nela. Comecei a procurar alianças. Não a pedra maior que eu pudesse pagar, nem algo para impressionar amigas. Mas algo que a fizesse sorrir sempre que olhasse. Algo único, só dela. Encontrei em uma joalheria pequena no centro, de um italiano idoso que fazia anéis havia 50 anos. Nada de franquia ou boutique cara. Apenas um artesão orgulhoso do trabalho. O anel era perfeito. Um design simples, com uma pedra que refletia a luz como os olhos dela quando ria. Isso é para alguém especial, disse Giuseppe. Não como pergunta, mas como afirmação. Para a mais especial de todas, confirmei. Eu já planejava o pedido quando Sandra finalmente entrou em contato. Primeiro com Larissa, depois comigo. Queria conversar, esclarecer as coisas. Larissa hesitou, mas estava esperançosa. Sentia a falta da irmã. Queria reconstruir a relação, se fosse possível. Marcamos no mesmo café onde Larissa e eu tivemos nosso primeiro não encontro. Sandra pareceu impecável, como sempre, mas cansada. A raiva havia desaparecido, substituída por algo próximo de arrependimento. Eu devo um pedido de desculpas a vocês dois, disse, sem rodeios. O que fiz, o que disse, foi errado. Esperei. Larissa se inclinou para a frente, esperança nos olhos. Eu estava tão focada no que achava que queria que não vi o que já tinha. Arthur, você foi bom para mim, melhor do que eu merecia. Então se voltou para a irmã. E você, Larissa? Eu fui horrível com você. Você tinha razão em chamar de melhoria. Sandra. Não, me deixe terminar. Tenho feito terapia para entender por que virei essa pessoa egoísta e obcecada por status. É complicado. Mas, no fim, magoei pessoas que deveria ter protegido. Pessoas que deveria ter amado melhor. Olhou para mim. Você nunca foi prática. Você foi de verdade. E eu fui burra demais para perceber. Joguei fora algo bom porque achei que podia conseguir melhor. Estava errada. E, para Larissa. Você não roubou minhas sobras. Você levou aquilo que eu fui estúpida demais para valorizar. Estou feliz por vocês. De verdade. Foi um bom pedido de desculpas. Sincero, específico, assumindo total responsabilidade. O tipo que realmente tem peso. Obrigada, disse Larissa suavemente. Isso significa muito para mim. Sandra sorriu. O primeiro sorriso genuíno que eu via dela em anos. Então vai casar com ela, ou não? Olhei para Larissa, que corava. Estou trabalhando nisso. Bom. Ela merece alguém que a escolha primeiro. Conversamos por mais 1 hora. Não sobre o passado, mas sobre o futuro. Sandra estava namorando alguém novo, um assistente social que não ligava para o salário ou para as roupas caras. Alguém que gostava dela pelo que era, não pelo que podia oferecer. Foi bom vê-la feliz. Verdadeiramente feliz. Pela primeira vez desde que a conheci. Na despedida, Sandra nos abraçou. Obrigada, sussurrou para mim. Por me mostrar o que eu estava perdendo. E por fazer minha irmã tão feliz. 3 meses depois, pedi Larissa em casamento na praia. Onde fizemos nossa primeira viagem de fim de semana juntos. Nada de extravagâncias. Sem flash mob ou mensagens no céu. Apenas eu, ela e o anel que eu havia escolhido. Porque a pedra me lembrava os olhos dela. Ela disse sim antes mesmo de eu terminar de fazer a pergunta. O planejamento do casamento foi tudo que o relacionamento tinha sido, fácil. Alegre. Focado no que realmente importava. Queríamos uma celebração, não uma apresentação. Boa comida. Música melhor ainda. E as pessoas que mais amávamos. Sandra foi a madrinha de honra de Larissa. Ela reconquistou seu espaço em nossas vidas através de esforço consistente e mudança genuína. Fez um discurso que deixou todos em lágrimas. Falou sobre segundas chances e sobre encontrar aquilo que você realmente procura. Meu irmão viu quem Larissa realmente é desde o começo. E é por isso que isso funciona. Por isso que eles funcionam. Ela estava certa. Larissa e eu funcionamos porque nos escolhemos. Não porque estávamos nos contentando, praticando ou tentando evoluir socialmente. Funcionamos porque éramos melhores juntos do que separados. Na recepção, durante nossa primeira dança, Larissa olhou para mim e sorriu. Então, eu fui uma boa prática. Ri, girei-a no ar e a puxei para perto.
A melhor. Mas você não é prática mais. O que eu sou agora? Tudo. O engraçado de toda a situação é que Sandra estava certa sobre uma coisa. Eu não era material de marido. Para ela. Eu não era o tipo de homem que poderia lhe dar a vida que ela achava que queria. Que se encaixasse na sua imagem cuidadosamente construída de sucesso. Mas eu era o marido perfeito para Larissa. Ela não precisava que eu fosse nada além do que eu já era. Ela não via meu trabalho como algo a superar. Nem meu passado como algo a melhorar. Ela me via como alguém com quem valia a pena construir uma vida. Essa é a diferença entre amor e transação. O amor te vê como você é e ainda assim te escolhe. A transação te vê como matéria-prima a ser moldada em algo mais valioso. Sandra passou 2 anos tentando me moldar em outra pessoa. Larissa precisou de 2 minutos para ver quem eu já era e decidir que isso bastava. Dizem que a prática leva à perfeição. Mas às vezes a perfeição não é aquilo para o que você praticou. Às vezes a perfeição acontece quando você para de praticar e começa a viver. As convites de casamento estavam lindos, por sinal. Simples, elegantes, sinceros. Assim como tudo sobre nós. Assim como tudo no amor verdadeiro, quando você encontra a pessoa certa para praticá-lo. Sandra estava errada sobre muitas coisas. Mas estava certa em uma. Eu fui uma boa prática. Só que não do tipo que ela queria dizer. Eu não fui prática para encontrar alguém melhor. Fui prática para aprender como é o amor de verdade. E o amor de verdade, ao que parece, é escolher alguém que te escolha de volta. Todos os dias. Sem condições. Sem reservas. Sem planos B. O amor de verdade parece Larissa. A prática tinha acabado. O que era real, havia começado.